Já tô gravando. Isso aí entra de novo. Não dá. É? Quando é o host, ele só transfere o host se ele cai. Quando você sai, ele fecha o meeting. Não, ela fechou. Ela, em vez dela sair. Não, a gente já fez esse teste. Ela Já? deu end meeting, a espertinha. É. Alô, som, estão me ouvindo? Sim, sim. Falta o Cadu só. Cadê ele? Vai entrar, será? Sim, eu marquei ele lá no post. Deve estar entrando. Já entrou. Acabou de entrar. Acabou de entrar? Entrou. Então, voltando, é isso mesmo que a Valéria estava falando, né? E o padrão, a gente na forma e todas as iniciativas que estão se conectando é justamente para mudar o paradigma, né? Para sair dessa, Maravilha, entendi. Não, só para me saber onde é que eu estou pisando, mas gostei para da sair coisa da já. escassez, por isso que é distribuído, inclusive, nas tarefas. O Kanban tem funcionado bem para a gente. Depois acho que você entrou, né, Wilson? Eu te coloquei ontem. Entrei. Se o Cadu quiser entrar também e criando com a gente, né? Mas eu acho que é bem legal já a sua experiência com a cerveja. Patrícia, queria retomar essa. Vai, manda ver, Valéria. Que o Wilson tinha falado, porque eu acho que tem muitas coisas envolvidas e às vezes a gente olha um aspecto num momento, depois outro no outro, e às vezes não se dá conta de como as coisas estão conectadas, né? Então, com relação ao que você falou, de que maneira manter o padrão ou o controle, né, da qualidade, etc., isso está dentro de, como a Patrícia falou, um paradigma falido, né? Um paradigma que se exauriu. Então, na minha visão, a gente, né, quem tem poder, quem busca poder, se empenha na padronização para exercer controle, né? E na padronização e centralização, né? Como a gente falou, o exemplo do milho, você foi eliminando, foi pegando, foi selecionando milho, ficou só com aquele amarelinho, aí você cria uma cultura, um hábito daquele consumo, aí você desenvolve sementes que você pega patente, né, daquela semente, e aí você monopolizou a fonte da comida. Em outras palavras, você monopoliza a vida humana, porque se todo mundo depende de mim e da minha semente para comer, eu controlo a humanidade. Porque, afinal de contas, é o que a gente faz, né? Viver. E viver. Por isso que cansou de rodar no Facebook a intenção do presidente da Nestlé de monopolizar, privatizar a água. Né? Porque já privatizaram totalmente a comida, com um monte de regras, leis e patentes no mundo. Agora quer privatizar a água. E aí você domina a vida. Você é o dono da vida no planeta, a vida humana. O que pode, o que não pode, quem come, quem não come, né?
Isso tudo como consequência de uma coisa inicial, que é a padronização e a centralização da produção, né? Então, eu entendo que esse tipo de caminho, ele só é compatível com o que já existiu. Então, se a opção é centralizar, é padronizar ou controlar, aí tem que ser um modelo convencional. Qual é o modelo convencional? Empresa, hierarquia, propriedade, donos, né? Numa proposta nova, não, por princípio, não poderia haver controle e administração. E aí que eu acho que a gente tem que ter cuidado, viu, Patrícia? Que eu vi não sei onde, não sei o quê, do selo. O que quer dizer um selo? É um aval? Não. Tem alguém que dá um aval? Não, mas qual a necessidade de um selo? Não é um selo nesse sentido. A gente estava até reestudando a frase. O selo é uma conexão que apoia, por exemplo, quando a pessoa se conecta a esse selo, ela está conectada ao apoio que a gente vai dar para que ela tenha a estrutura básica para criação, para desenvolvimento. É isso, essa é a ideia. Entendeu? Não Aí não pode ser um coletivo, não pode ser um grupo no Face? Pode, não, na verdade é uma coisa que está se pensando, eu não sei nem se isso já está lá no site, eu não vi, onde você viu isso? Onde você viu, Valéria? Eu vi um post falando, quem quiser aderir ao selo. Não, talvez, não, eu não lembro disso. Eu vi também. Então, será que não é uma discussão? Eu acho que é a discussão do evento, não é? Não, acho que é discutindo o logo, né? Falando do logo. Né? Acho que era isso. Então, todas essas coisas, a gente já tem um comportamento encaminhado, ou configurado, ou tendencioso, né, pela prática da vida, a seguir o caminho convencional. Sim. Então, selo, site, são todas coisas, né, que acabam centralizando ou responsabilizando ou, de alguma maneira, desconfigurando o distribuído, entende? Então, não, eu não concordo com você, Valéria, nesse sentido. Por quê? Porque a gente é um empreendimento em rede. E aí ele precisa de, no mínimo, alguns contornos que nos localize. É isso que é a intenção. Ele precisa de uma comunicação. Eu entendo o que você quer dizer, mas eu acho que isso é um degrau ainda distante das pessoas que estão se conectando, entendeu? Quando a gente comentou, para mim, a forma ela nasceu justamente quando eu tive uma percepção de que as pessoas ainda, para entrarem no empreendimento em rede, se perdem na dimensão do mental, do nível mental. Elas não têm ainda a expansão do novo nível, que é o nível da energia do amor, de uma maneira plena, em que elas não se percam. Quando isso acontecer, é uma nova expansão. Aí ela não vai precisar de nada, de nenhum contorno, mas ela ainda precisa. Ela ainda precisa de um contador da abundância, por exemplo, que eu estou vendo surgir por aí. Ela ainda precisa de uma forma de comunicação. Ela ainda precisa dos aplicativos. Eu acredito que em 2020 não vai precisar de mais nada disso. Mas, por enquanto, a gente ainda precisa de um Zoom para se comunicar. A gente precisa de um caminho para seguir ainda. Sim, mas esses caminhos, por exemplo, voltando ao que deu origem à conversa e à dúvida, quando, por exemplo, a gente fala de um selo, por exemplo, um site, um nome, esse site, ele tem que função, né? Não estou perguntando agora, estou dizendo coisas para pensar, Sim. Porque que papel ele tem, né? Como selo.
Ou o rótulo, o Wilson usou a palavra rótulo, né? Se a gente padroniza rótulo, você já tem alguma referência, né? Então, vamos supor, como o Wilson falou, amanhã eu pego, só um segundo, né, já acabando, eu pego uma planta errada, faço uma geleia e mato a Andréia que provou. Aí, eu tô lá com o rótulo tal. Todo mundo é responsável por isso. Ou a Andréia não frisou direitinho o vidro. Aí eu compro e estraga em 3 dias. Todo mundo que usa o mesmo rótulo é responsável por isso. Nesse sentido, eu acho que vale a pena pensar, entende? Porque Mas eu acho que se é a gente vai responsável. fazer cada um trabalho... É que eu acho que é todo mundo responsável. Por quê? Porque eu acho que a responsabilidade, ela parte a partir do momento que a gente entende que nós somos o mesmo. Eu não vejo mais separação. Então, eu não vejo que a minha responsabilidade... Por exemplo, que a San Marco, que causou toda aquela questão da lama lá do Rio Doce, eu não acho que que eu não seja responsável, eu acho que eu sou. Eu estou falando... Sim, eu também acho que eu sou responsável, mas eu estou falando de uma questão jurídica, porque existe um mundo que está correndo, né? Uhum. E alguém vai responder judicialmente por aquilo. Hoje, tanto faz se é o Wilson, a Valéria ou a Andréia que manuseia errado um produto lá da fábrica Y, Sim. que quem vai responder é a marca Y, é a empresa Y. É o dono daquela empresa. Então, mas até isso, eu acho que a gente tem que hackear. Entendeu? Por quê? Porque esses mecanismos de controle também é a mesma coisa. O que você está me falando, que as empresas grandes, que têm uma marca, elas também criaram esses mecanismos de controle de qualidade, de lei. Então, eu tô a fim de hackear, Valéria, entendeu? Que é igual o selo de orgânico, né? Exatamente, que é igual o selo de orgânico. Então, quando a gente está falando... Quem é que vai responder quando der o problema? A Andréia, porque ela já morreu de... Judicialmente. Judicialmente, quem que responde? Eu não tenho problema nenhum em responder. Eu não vejo problema em responder. Ô, Paty, mas tem aquela coisa da responsabilidade sistêmica também, né? Não vou entrar nisso, porque eu não concordo com isso. Isso é uma leitura de outro empreendimento em rede, que não é no qual eu estou dentro. Tá? A responsabilidade sistêmica, para mim, é a minha responsabilidade enquanto ser humano. Né? Não entro no medo. Esse é um processo do qual eu não faço parte, Andréia. Eu não entro no medo do que, você tem que fazer isso porque você é... Não, mas eu tô falando no sentido, Patrícia, calma, deixa eu terminar de falar, deixa eu dar o meu conceito. Pode dar. Sistêmica, por favor. Você tem um conceito próprio de responsabilidade sistêmica, é isso? É o que eu penso. Então pode falar. O que eu penso é assim, que se a gente está no empreendimento, todo mundo é corresponsável por cuidar de que o produto saia da melhor forma possível. Para mim. E por isso, mas para isso não precisa ter um padrão, o que eu entendo, né? Se eu estou fazendo alguma coisa, eu entendo que eu vou estar presente fazendo aquilo, eu vou tomar um cuidado com a minha saúde e com a saúde do outro. Isso para mim é responsabilidade sistêmica. Sim, para mim também é isso. Quando a Valéria perguntou quem é responsável, era isso que eu queria dizer. Eu me sinto responsável por tudo que existe nesse planeta, né? E eu também. No sentido micro, eu vou dar o meu melhor, inclusive criar esse tipo de interação, de expandir níveis de compreensão, para que o menor número de situações que provoque uma questão sistêmica aconteça. Mas eu não entro no medo de que vai ter uma questão jurídica ou não. Tem que se precaver disso, porque quando acontecer, a gente vai ter que lidar com isso quando ela acontecer. Mas a precaução, para mim, é uma teoria do medo. Sim, mas é isso que eu tô falando, porque não existe precaução. Porque não existe precaução.
quando ele surgir. Isso mesmo. Para mim, o agora é o que importa. Agora é o presente e o problema não existe. Quando ele existir, a gente vai lidar com ele na forma que ele existir. Né? Por isso que eu considero isso hackear. Desculpa, André, achei que você estava falando de outra coisa, tá? Então, né? Você não perguntou qual era o conceito, mas tudo bem, a gente continua. Não, é que você falou responsabilidade sistêmica de um jeito e eu entendi outro, por isso estou pedindo desculpa. Tudo bem, não tem problema. Alguma dúvida? Vocês entenderam esse ponto? Tranquilo, não. Inclusive, assim, a questão que eu levantei foi mais ou menos, como eu disse, para saber onde eu estou pisando mesmo. Mas, assim, isso é uma questão de... Eu sou muito ansioso, então eu quero conhecer vocês, assim, questão de minutos, entendeu? Mas fazendo todas essas questões mais complexas, isso aí o tempo vai resolvendo, né? Porque, inclusive, nós temos aqui uma figura que faz cerveja, quer dizer, todos esses controles, ele tem a preocupação ética dele, olha lá, está experimentando, ele está vivo lá tomando a cerveja dele, eu tomaria de boa também. Mas, assim, eu tenho amigos que fazem pimenta e tem um baita cuidado com a coisa que é mais perigosa, que é da embalagem e tudo, mas isso são questões realmente de ética pessoal, eu acho, não tem, né? Pô, se você fecha a embalagem, não toma cuidado de mínimo de higiene, pô, né? Isso não tem como, só se você, sei lá, amarrasse as 6 pessoas aí dentro de uma sala fechada e ficasse vigiando com câmera para não, né? Mas não é o caso, realmente, né? Pode falar aí, Cadu. Mas fala alto, pô. Ih, não dá, tá sem som. Não estão me ouvindo nada? Não, agora tá beleza. Voltou. Tá? Não, é que assim, a partir do momento que você formaliza um negócio, né, com um CNPJ, você está acenando para o governo, dizendo assim, ei, tô aqui, vem... Você vira alvo, né? Vira alvo. É verdade, né? Pode ir contra mim, por favor. É assim que funciona. Você tem CNPJ, Cadu? Não, então, eu trabalho na informalidade, porque é Aham. uma burocracia extrema para produzir bebida alcoólica artesanal. Você é um hacker da cerveja, então. Pode ser, nesse sentido, mas eu estou caminhando para a formalização. Então, assim, eu tenho capacitação formal para isso, né? Sou cervejeiro e tecnólogo de alimentos formado, com CRQ, né? Conselho Regional de Química, aqui em São Paulo. Mas a questão é puramente comercial. É muito complicado e custoso, porque a legislação toda considera que cerveja é uma coisa gigante. Uma cervejaria é uma indústria. Não entende que pode ser um restaurante. Se você quisesse fazer marmita e a legislação fosse a mesma, tá. sadia. Já faz parte do controle, né, cara? Aquela coisa que dá grana, então tome controle em cima, né? Sim, a gente tava Achei muito importante isso que vocês falaram do controle. Tanto, que a Valéria falou, para mim, é muito importante. E a sua experiência, Cadu, deve mostrar, né? Os seus percalços. Você tem uma produção grande e uma distribuição longa. Aqui no Brasil, mas você quer mandar para a Europa. O controle é muito maior. Para cerveja, por exemplo, é necessário o uso de aditivo químico para antioxidar, para evitar uma pasteurização, para evitar que ela se degrade. Muitas vezes essa degradação não vai produzir nada patogênico, mas vai caracterizar o perfil sensorial do produto. Então tem essas duas coisas. Vai fazer mal ou simplesmente vai descaracterizar o perfil do produto. Quando a gente está falando de produção pequena, que é a minha, 120 litros por mês, e uma distribuição local que acaba todo o meu lote no máximo em 2 meses, eu vendo tudo antes do mínimo que seria o prazo de validade, que são 3 meses. Assim, eu não tenho grandes preocupações com isso, apesar de, digo assim, não tenho grandes preocupações legais com isso. Né? As minhas preocupações são pessoais, de responsabilidade do que eu estou fazendo em relação ao meu consumidor. Mas eu fico tranquilo porque eu sei que não tem problema, já que o consumo é rápido. E eu creio que isso vale para qualquer tipo de alimento artesanal. Está falando aí de geleia, feito.
A geleia por si só é uma definição de uma conserva. Uhum. Usar o quê? Uma coisa ali de açúcar para baixar muito a quantidade de água, que é baixar a umidade daquele produto. E o próprio processo de produção já é uma forma segura de consumo do produto. In natura, não sei que assim, você vai morder uma fruta logo colhida no pé é uma coisa, agora guardada por alguns dias, ela pode já ter se deteriorado, desenvolvido alguma bactéria, uma levedura selvagem. Agora, você fez uma geleia, você passou por um processo térmico, você tirou a água dali, e tudo é, por si só, formas de conservação e de segurança alimentar, né? É um alimento seguro, na verdade, segurança alimentar é outra coisa. Produzir um alimento seguro. É engraçado que teve uma onda aí, né, cara, faz alguns anos de botulismo, então dá a impressão que é alguma coisa assim, meio que da mídia para destruir o caseiro, né, cara, que, pô, todo mundo sempre consumiu coisa caseira e de repente agora coisa caseira, é que nem proibir álcool, cara, para evitar que você faça remédio, tem uma coisa assim da Anvisa, né? Tem. Mas tem a ver com o que a Patrícia falou do medo, né? Do medo. Controle pelo medo. Tudo isso está estruturado na indústria do medo. Você consegue, eu faço essa pergunta para os meus alunos, viu, André? Eu sou professora. Como trabalho... Seu som está desligado, Valéria. Opa, sumiu aí. Fechou o microfone sem querer. Desculpa. Eu vendo aula, viu, André? Eu sou professora. E uma das coisas que eu pergunto e que eu queria entender, né, ver se eles trazem isso, é como porque recentemente tem um relatório aí no Face, 62 pessoas no mundo, 62 pessoas no mundo detêm ou equivale, né, à riqueza de 3 bilhões e meio de pessoas. Então, metade da população do planeta fatura o mesmo que 62 pessoas. Ou seja, dá para dizer que existe, não é teoria da conspiração, existe, de fato, um pequeno grupo que manda nos rumos da vida, né? Pois bem, como é que tão pouca gente consegue dominar 7 bilhões de pessoas? É com a indústria do medo. A indústria do medo, que é isso, concordo plenamente com a Patrícia, é o caminho de controle, porque você poder. Como é que porque você centraliza. Bom, então tá todo mundo com medo, então vamos só naquele caminho que ele é o do bem, ele é o certo, ele é o único. E aí você centraliza. Centralizou, dominou, você controla, né? E padroniza e reproduz a repetição dessa cultura. Só vou comer o milho amarelo, só vou comer o milho amarelo. Aí vê um milho azul com um grão de cada cor, fala, não, isso não é milho. Porque milho já está definido que é só aquele amarelinho. Isso mesmo. Né? Então tem tudo a ver. Por isso que eu acho importante conectar todos os pontos, que eles não são separados. Eu também acho que não são separados. E acho até, Valéria, que a gente pode levantar essa questão do selo, porque eu não... É engraçado, porque eu vi que no site a Bárbara lançou... eu não vi o site ainda direito da Punks, né? Fala alguma coisa do selo, a gente não aprofundou isso, e eu entendo que o selo é o apoio de estrutura para os pequenos produtores, só isso. Eu não vejo como... Mas, Patrícia, isso ficou claro. É que eu acho que a gente pode mudar o termo, entendeu? Ah, sim, é uma questão de termo. Porque tem um texto antes falando de open source, então quer dizer... exatamente. Dá para perceber de cara que não é a mesma coisa, entendeu? Não mas assim, como a Valéria colocou, vai ter dúvidas, né? Vai rolar dúvidas, né? Sim. Aproveitando para ligar mais um ponto, então, na conversa. Junto com controle, com centralização, padronização, indústria do medo,
Como é que essa indústria do medo se estabelece também? Tem muita gente que acha bobagem ou ridiculariza o uso das palavras. Fica discutindo retórica, semântica, nem sabe o que significa a palavra retórica, não sabe o que significa a palavra semântica, mas todo mundo sabe o que significa a palavra significado. Significado é o que eu entendo. Quando eu falo a palavra selo, ela está impregnada de um significado, que nem sempre é o original. Sim. Né? Como punk. Você fala a palavra punk no meio de pessoas que não estão, o que elas vão achar que é? Música metaleira. Né? Por quê? Mas isso é natural do ser humano, porque o cérebro funciona, exatamente, a comunicação funciona com significados. É a maneira de um cérebro entrar dentro do outro, é o significado. Então, se a gente não se livrar, não tomar cuidado com as palavras, também acho, a gente retroalimenta o sistema. Fala aí, Cadu. Se apropria. Pensei que ia aparecer pelada, Pati. Não, Cadu quer falar. Ó. Espera um pouquinho, eu tô de travesseiro. Juro, antes de falarem, eu vou falar para você, mostrar para você, Valéria, qual foi o anjo que saiu no começo, porque eu sempre tiro um anjo quando eu vou interagir, né? Olha aqui, ó. É a tônica do negócio, a gente tem que trabalhar a comunicação. A mesma coisa que aconteceu. A comunicação é a base da vida humana, né, do Homo sapiens, né? Antes da fala, podia ser o gesto, né? Era comunicação também. Mas se hoje a nossa comunicação tem a ver com a fala, seja mesmo com a imagem, né? Quando a gente transmite uma ideia, é através de um veículo. E o mais comum é a palavra. Quer dizer, se a indústria se apropria. Eu brinco com os meus alunos também, viu, Andréia? O governo prometeu escola para todos na década de 80. Você acha que ele cumpriu a promessa, Andréia? Tenho certeza que não, porque pelo que eu conheço bem da educação tradicional... mas ele cumpriu. Ele cumpriu. Eles prometeram escola e entregaram. São 5.000 prédios que existem. Ele nunca prometeu educação. Educação, né? Difícil. É por isso que prometeu escola e não educação, né? Porque escola é fácil, educação que não é. O Cadu quer falar. Ligeiro. Mas esse é o jogo de... Entende a importância da comunicação, Fê? Você entende a importância? Eles sabem que a população associa educação com escola. O papel da escola, mas eles oferecem escola. Como agora estão oferecendo escola em período integral. É FEBEM. Porque um lugar que não eduque, fica a pessoa lá dentro o dia inteiro, a criança é o quê? E agora tem a obrigação de colocar as crianças a partir dos 4 anos na escola, né? Que é um absurdo. Isso, mas nem vamos discutir educação que precisa... Mas o Cadu quer falar. Mas você entende? Eu usei o exemplo... Cadu, você não fala, meu, pô. Ele fica só levantando. Peraí, eu usei o exemplo porque são coisas cotidianas que a gente começa a perceber como o uso das palavras é importante na intenção da comunicação, seja ela uma intenção positiva ou destrutiva, entende? Então, a gente usar selo, o que é selo? É chancela, é carimbo, é autoridade, é hierarquia, é o contrário do distribuído. Sim. Então, estou dando exemplo do selo, mas a gente tem que ter esse cuidado. Qual é a sua sugestão para essa palavra, Valéria? Olha, Patrícia, o que eu vejo... Né? Não é a palavra em si, mas para essa conexão. Então, eu acho que a gente poderia pensar alguma coisa no caminho
táxi é o quê? Fala. A som da Valéria distorceu, né? Ela ficou ruim. Não saiu Voltou? nada aqui, ficou com Rivotril, Agora né? voltou, Tá travado lá, tá travando. O 99 táxi é o quê? Como assim? É só um Quem que software de É. conexão. Mas É só um software de conexão. sim, é só um software de Eu conexão. acho que se a gente começar a se ver desta maneira, Punks Brasilis é só um software, não de computador. É só uma Inteligência. de conexão, é só uma rede de conexão, né? De referência. E talvez até um app. Por que não? Um app para quem quer comprar punks. Entendi. Legal. E onde cada um é responsável. O que esse app oferece? Oferece para as pessoas o vídeo, quando você falou que é responsável pelo todo, foi isso que a Fernanda fez hoje, quando ela compartilhou um vídeo do YouTube Da né? esterilização dos vidros. O conhecimento, a gente é responsável, como você falou, o que você faz de expandir. Você está se responsabilizando pelo todo. Está ajudando todo mundo a expandir. A Fernanda está ajudando todo mundo, ensinando a esterilizar. Mas a nossa responsabilidade é em se dar. O receber e o agir, ele é só de cada um. Exatamente. Ele é só individual. Entende em que sentido? Eu digo que eu não sou responsável pela esterilização da Andréia. Sim, eu também acho isso. Eu compartilhei o vídeo, a Fê compartilhou o vídeo, ela tem dúvida, eu explico, mas a escolha e a ação de esterilizar, do outro. Ela é que vai ter. Isso, eu também acho que é isso. Eu acho que é isso. Por isso que eu falei que eu não tenho problema de responder juridicamente. Porque eu me garanto na minha responsabilidade, entendeu? E eu pretendo... Então, mas é limitada. É limitada, obviamente. Não é justo te acionarem juridicamente pelo problema da Samarco. Mas eu, Patrícia, não é justo juridicamente, mas me atinge, né? Claro. Não me atinge juridicamente, mas me atinge enquanto sistema. Fechou de novo, Valéria, seu som. Ai, desculpa. Não, eu concordo com você, mas você entende que a decisão... Você foi impedida, era impossível você intervir nas escolhas deles. Exatamente. Como é impossível você intervir na minha escolha na hora de esterilizar o vidro. Exatamente. Entende? É nesse sentido. Mas quando eu falo de hackear o jurídico, é justamente porque eu também acho que o jurídico hoje, do jeito que não estou dizendo que isso não vai amplificar e não vai mudar, ele também é uma forma de controle. As nossas leis são uma forma de controle. E são absurdas da maneira que elas existem, entendeu? É isso que eu quero hackear. Aí a minha pergunta vai para o Cadu. Eu estava até agora querendo uma pergunta para ele. Por que você vai... como é que você falou? Você vai para o sistema formal. Porque você está crescendo, não dá para te ouvir, se você estiver falando. Vocês não estão me ouvindo, é isso? Agora sim. Tá. A pergunta é por que ir para o sistema formal? Sim. Tá, porque em pequena escala, como eu tenho agora, é muito difícil, muito impossível, eu diria, ter uma renda que seja suficiente para me manter. Numa escala pequena, mais formalizada, e aí eu coloco uns 3, 5 mil litros por mês, já é possível, inclusive, gerar empregos e renda e ter um efeito multiplicador. Então, mas você pode fazer isso informalmente como um empreendimento em rede, por exemplo, ou não? Se tiver uma forma... Distribuído, do jeito que a gente está pensando em fazer, de uma maneira distribuída. Se tiver uma forma de ampliar
sem precisar formalizar, ótimo. É. Não tem objetivo nenhum em... Ô, Cadu, eu não sou boa companhia, viu, Cadu? Esse é um problema. Eu já tô avisando, hein, gente? Tá gravando, isso vai pro YouTube. Eu me garanto, um dia pode ser que seja presa, mas eu não sou boa companhia mesmo. A Fernanda me conhece, a André me conhece. Por quê? Porque eu acho que quando você formalizar e você crescer, você vai cair no paradigma anterior. É por isso que eu tô contigo. Inclusive nessa coisa de geração de emprego, né? E por que tem que ter o empregado e o dono da empresa? Isso não é também o que a gente pensa como uma mudança? Os caras não podem estar ali como o que ele tem para te doar e para trabalhar junto, entendeu? Por isso que eu penso, é só... Uma autogestão, uma tem... Exatamente, é o que a gente faz aqui no empreendimento em rede, entendeu? O que eu ia falar em relação ao que a Valéria estava falando é que, assim, eu acho que para chegar nesse ponto aqui de estar nós, né, que estamos... Eu não consigo ouvir o Cadu, eu só ouvi ele falar a palavra Valéria. Ele tá falando sobre, ele tá opinando sobre o que você falou, entendeu? Aumenta o som, Valéria. Seu som talvez você consiga ouvir melhor ele. Desculpa, Cadu. Tá, mas vocês estão me entendendo bem? Eu queria falar assim, para todos nós chegarmos aqui nessa videoconferência para conversar, acho que todos passaram pelo processo de crítica e análise e necessariamente a gente tem que ter alguma proposta. Eu sou também, além de tecnólogo em alimentos, eu sou antropólogo em alimentos. Então essa parte toda de retórica, de discurso e crítica, eu passei a vida inteira ouvindo isso também. Eu tenho 34 anos. Eu acho legal, só que hoje em dia eu quero ser pragmático. Vamos fazer acontecer. Porque criticar, a gente critica em casa, a gente busca a informação, cada um vai ter a sua opinião. Se começar a criticar, a gente vai ter divergência. Então, assim, é legal a gente ser propositivo, ser empreendedor. Hoje em dia é isso que eu me encaro como empreendedor. A minha ideologia é só fazer dar certo. Tanto faz como. É legalizado, é na ilegalidade, ou melhor, na informalidade, de uma forma capitalista, de uma forma socialista, tanto faz, desde que esteja dando certo. Não interessa a sua ideologia se ela não funciona. É isso que eu penso. Partindo daí, ok, eu posso continuar na informalidade, não é um crime fazer o que eu estou fazendo, eu estou produzindo e comercializando informalmente. O problema é se eu formalizar e começar a negar imposto. Aí, isso mesmo. Aí, também concordo. Agora, como a gente vai fazer? Eu sou totalmente a favor da criatividade. Vamos criar meios e, com certeza, as brechas estão aí, a gente tem que ir atrás delas. Desde que prejudique com isso. Porque se prejudicou, não deu certo e aí não adiantou ter feito. Vamos junto. Assim, na medida que o que cada um estiver fazendo, se puder contribuir com o outro, ok. Eu só também concordo com a Valéria, assim, eu sou um anarco-individualista. Eu acho que cada um vai responder por si mesmo. É legal a gente compartilhar, mas a responsabilidade é individual. Eu ajudo com informações, compartilhando matérias, fontes confiáveis, só que realmente cada um vai ser responsável pelo que fizer. Com certeza. Eu acho legal um selo pensando mais ou menos como o conceito de identificação geográfica. Não sei se vocês sabem o que é isso. Eu não sei. Essa ideia é francesa, não é isso? Isso, mas também tem movimentos assim em Minas Gerais em relação ao doce de leite. Tá. O que é, Cadu? Você tornar aquele produto algo que tenha uma identificação cultural com aquela região. Por isso a palavra geográfica. Então, por exemplo, só pode ser chamado de champanhe o vinho branco espumante produzido na região de Champagne. Por quê? Não que eles tenham um controle de qualidade entre si, mas eles compartilham isso, e aquela região produz algo que outras regiões não produzem dentro de um padrão de qualidade, que torna o produto dali. Então, por exemplo,
o doce de leite mineiro é tipo de Minas. Outras pessoas produzirem, eles vão produzir segundo a história deles, a cultura deles, as técnicas que eles desenvolveram. Então, não poderia se chamar doce de leite mineiro. Aí entra a estratégia de colocar o tipo, né? Então, você pode chamar de tipo mineiro. Queijo fresco tipo Minas, um exemplo. Eu vejo isso com relação às cervejas, que são muito regionais. Então, por exemplo, sei lá, se eu quiser fazer uma cerveja estilo inglês, mas isso na Inglaterra, então seria tipo English Pale Ale, sei lá, um exemplo. Mas não seria uma English Pale Ale, porque não foi feita na Inglaterra, foi feita em Osasco. Mas com o mesmo padrão. A questão é, segundo os meus conhecimentos, segundo as minhas técnicas, eles não têm responsabilidade nenhuma sobre o que eu estou fazendo. Entendi. Então, assim, é bem anárquico na minha visão. Cada um vai fazer do jeito que achar que deve, com a responsabilidade que tem. Esse é o open source, né? E a gente compartilha as formas de fazer, os conhecimentos que cada um tiver. Eu acho legal ter uma forma de identificar um grupo. Não sei. Então, mesmo porque esse empreendimento em rede, ele pretende remunerar quem está trabalhando para isso. Então, quando a gente pensou nessa coisa do selo, que nem foi para frente, na verdade está lá, mas eu tenho que olhar isso de novo, porque não é o mais importante, era quando a pessoa se conecta ao empreendimento, o que a gente vai propor para ela, né? Olha, a gente vai como é que vai ser essa conexão, né? Era mais o selo para nós era mais essa coisa da conexão de quem produz e de quem quer aprender com a gente do que dar um contexto, né? Uma marca. Mais ou menos como alguns critérios. Por exemplo, a pessoa tem que ser contra alimento transgênico, tem que ser contra latifúndios, sei lá, exemplos assim. Ou tem que ser a favor de uma agricultura familiar, de uma logística próxima da região onde o produto foi produzido, para que pelo menos alguns princípios sejam seguidos, né, por cada um. Porque, como alguns estavam falando no começo, pelo menos na hora que eu entrei, porque antigamente fazia-se e ninguém morria disso. Na verdade, morria, é que não tinha conhecimento para associar a causa da morte com o motivo da morte. Então, assim, se fazia uma mortadela de carne de cavalo, ali desenvolvia botulismo, sim, só que a pessoa não sabia que desenvolveu botulismo e morria. Ninguém ia saber que era por causa da mortadela, porque aquilo sempre foi feito. Aí um dia alguém percebeu, analisou, viu que existia, a partir daí a gente muda a forma de fazer para não ter mais esse tipo de problema. Então, a coisa natural é legal desde que tenha conhecimento agregado ali, porque só a forma tradicional de fazer garante qualidade, não garante segurança. Deixa eu te perguntar uma coisa, que não tem nada a ver com isso, mas porque eu preciso mesmo comer, porque a minha dor de cabeça está crescendo. Você acha possível eu criar um picolé de caipirinha? Ué, já tem, não tem? Já tomei, já. Já, de caipirinha, já tomei. Não, isso de caipirinha. É sério na minha vida, gente. Eu quero. Sério? Mas eu já tomei já o Cadu. Que me falaram que não. Que fica amargo. Uma porcaria, então, uma porcaria isso aí, nossa. Mas já tomei já. Então, eu não quero que seja uma porcaria, Wilson. Eu quero que seja uma coisa boa, ué. Não, aí você tem que falar com o Cadu, que é engenheiro agrônomo aí. Por isso que eu tô falando com o Cadu. Hacker. Desculpa aí, eu vou até desligar meu som depois dessa. Não, eu não tô te falando que eu não tô falando com você, não era essa a ideia. Eu falei, por isso que eu falei, Cadu, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa, por isso, porque... Não, a Valéria tem razão, é que eu fui pela palavra, se fosse se já existe, mas é uma porcaria. Então, é possível, mas a questão é que o álcool congela numa temperatura muito baixa, depende do teor alcoólico, vai ter que ser, sei lá, 200 graus, sei lá,
tem que ver o ponto de congelamento do álcool. Até que se a gente puser garrafa de vodka no freezer, ela não congela. Então, se você fizer um picolé de caipirinha, como que você vai congelar um picolé que não congela? Então, A energia que você vai ter que usar algum porque tem gosto de química mesmo. O picolé de caipirinha tem gosto de química. É uma questão físico-química. Qual é o ponto de congelamento daquilo? então você está me falando que eu tenho que desistir desse meu sonho? Não, é possível. Talvez com um teor alcoólico muito baixo, por exemplo, a cerveja congela. Ela, menos 6, menos 5, ela já congela. O teor alcoólico médio ali é de 4, 5, 6%. Já é suficiente para congelar. Então, se fizer um picolé de caipirinha pouco alcoólico, vai dar certo. Mas se você quiser fazer com muito gosto de caipirinha, bem alcoólico, nitrogênio líquido para congelar esse picolé. E isso é uma coisa que a gente repara no picolé, que ele não tem sabor da cachaça, né? A cachaça se perde, deve ser exatamente isso aí, cara. Deve colocar mais água do que cachaça, né? Tem que ter muito pouco para não ficar, para ser possível congelar. Tá, é isso aí mesmo, é. E ele vai derreter muito rápido também. Então, assim, talvez tenha que ser não um picolé, mas um sorvete de creme. Ah, aí sim, é. Enfim, Interessante, hein? Sorvete de massa, né? Seria possível, é. isso que eu quiser, um sorvete cremoso. Posso falar mais uma coisa? Eu vou ouvir parte, só porque está muito baixo para mim o som do Cadu. Mas, assim, isso é uma outra coisa que um hábito que a gente criou, voltando à história do significado. Quibe de peixe, feijoada de grão de bico, picolé de caipirinha. Por que a gente precisa disso? Porque caipirinha é uma bebida. Mas porque eu quero ter picolé de caipirinha para minha vida. Eu estou falando sério, eu não preciso. Eu sei. Uma necessidade minha, pessoal. Não. Mas eu estou só aproveitando. Entendi, seria gostoso, né? Mas tem outras coisas que a gente fica... o hábito de distorcer o nome, entendeu, Paty, o que eu estou falando? Por que eu preciso chamar de quibe de peixe um negócio que é feito com trigo mais peixe? Quibe é uma coisa que significa carne mais trigo. Ah, mas eu não como carne de boi. Então, vamos inventar uma outra coisa. Bolo de peixe com trigo. Um exemplo. Qual a dificuldade de eu ter um sorvete de limão? Porque se eu tenho picolé de caipirinha, eu tenho que ter caipirinha no sabor. Aí eu entro no artificial. Se eu me propor... Porque a caipirinha ela é uma bebida, é alcoólico. O álcool tem o problema de congelar, né? Então, é querer buscar outros caminhos. Será que eu não posso ter um sorvete de limão com álcool? Mas não é a mesma coisa? Não exatamente. Não a mesma coisa, porque caipirinha é álcool com limão. E açúcar. Mas é álcool. É 90% álcool. Um picolé de limão, ele é de limão. Sim, ele é de e limão. Pode ter um pouquinho de álcool. Você entende? Eu não estou falando de produto, eu estou falando de significado. Tudo bem, eu entendo. Quibe de peixe, a pessoa vai falar, mas isso não tem nada a ver com quibe. Claro que não é quibe. Quibe significa carne com trigo. Eu ponho na boca, não tem gosto de carne com trigo, não é quibe. Mas tudo isso aí depende do que a gente acabou de discutir, que é a questão de... Se ela for competir com o mercado, que já faz, não sei o quê, uma coisa, mas se for para consumo próprio, pode ser. Ela pode gente, de posso dizer uma coisa? Eu não bebo mesmo, assim, muito raro. Eu bebo um vinhozinho numa situação X, mas eu gosto de caipirinha. Para mim, é a bebida que eu gosto. E eu tenho uma brincadeira de que a hora que eu cansar, eu vou para Bali, ter um bangalô e vou colocar uma banquinha de picolé de caipirinha distribuidamente. As pessoas só vão lá, self-service, compra, porque eu adoro caipirinha. Mas... Você já vai ter um problema, né? Porque em Bali tem cana lá.
Então, Porque você não pode levar pinga daqui para lá, né? mas o problema é na hora. Lembra disso? Aí agora, eu tomei um picolé de caipirinha, como você, e achei horrível. Aí me falaram essa coisa que era por causa da química. Por isso que eu tô perguntando pro Cadu se existe uma forma de eu fazer um picolé de caipirinha que seja mais orgânico, realmente. Porque o que eu gostaria era aquele sabor da caipirinha. Acho que se ele soubesse, ele estaria vendendo caipirinha em vez de cerveja, viu, meu? O negócio do cara grana na cara dele, milionário. Eu faço uma cerveja de caipirinha. Como é que é? Você faz? Eu faço. E presta isso aí, meu? Sim. É uma cerveja como toda cerveja, né? Tem que ter cereais. Garapa, e aí a garapa fermentada vai dar ali uma característica de cana. E faço uma maturação com casca de limão. Então ela fica doce, clarinha, leve, alcoólica. Nossa, cara. Com suco de limão. Manda uma caixa pra cá então, eu compro. Só que com 7,5 de álcool, né? Ainda é baixo. Porra, tem que experimentar isso daí. Não, se vocês entrarem no meu perfil, vai ver que as minhas cervejas são todas assim, de doce de abóbora, de mousse de maracujá. Acho que você arrumou um cliente aí ou mais. Não tem assim a cerveja de milho transgênico com arroz transgênico. Tá. Não tem, né? Não. Por isso que você que perguntou, né, sobre punks amargas, né? Isso. Você quer alguma coisa para botar no lugar do lúpulo, então? Isso, exatamente. Olha que danadinho você, hein? Vocês são muito entendidos nisso, gente. Faço uma cerveja com erva mate e banchá. Cara, tem conheço um monte de punk amarga, vamos conversar aí, ó. Que da hora, opa, super. Vamos marcar um evento para isso. Pessoalmente, a gente vai conseguir, inclusive, se falar melhor. Porque todo mundo mora mais ou menos perto, a gente vai marcar. Vai no evento de amanhã lá, pô, das meninas aí, que elas vão fazer, acho que um suco de punk. Super. O suco do sol. Depois fala aí, né, Patrícia, do evento de amanhã aí. A Fernanda, né? Porque eu não... Ela e a Valéria. Elas que inventaram isso aí, né? Não foram elas que inventaram, mas... A Valéria vai estar lá. Esse evento tá na Punks ou tá na Forma? Invenção da Fernanda, que é o Averi. Não, tá na Forma. Na Forma, tá na Eu já achei, eu vou posicionar, Cadu, só um minutinho, tá? Amanhã eu devo fazer uma cerveja com guaraná aqui. Tá na Forma, foi uma fonte amarga de sabor. Nossa! Eu já faço, mas eu quero buscar mais. Nós tem um monte aí, cara. Tem de Jurubeba, Losa, um monte de coisa. Leva no evento. Demora pelo menos um mês para ficar. Cadu, você tá adicionado no evento, tá? Patrícia? Oi. Voltando um pouquinho naquilo que você estava falando, né, de como a gente podia criar a forma, né, dessa conexão, será que a gente não pode ser esse 99 táxi? Você sabe que a hora que você falou isso, sabe quem me veio na cabeça? O Dax. Porque ele que entende muito disso, dessa coisa de aplicativo e dessas conexões. Na hora me veio isso. Mas além disso... Sabia? Porque me fez um sentido isso que você falou. Então, mas além disso, que também isso é um outro problema, né? A gente, às vezes, complicar essa questão da informática. Eu já tive experiência, já usei o WordPress, e ele tem um monte de coisa, um monte de plugin pronto para uma série de coisas, para mapeamento. Então, podemos ter um mapa de quem fornece punk. Sim. Como Wilson, um mapa de quem vende produtos à base de punk, um mapa, isso tudo com blog, entende? Sim. E já tem o plugin, as pessoas só vão lá
só vão... O que a gente, como empreendimento e como remuneração, talvez possa ter, é pensar numa maneira de... Porque outra coisa que eu também não entendo muito bem é... Quando a gente pensa em empreendimento em rede, minha pergunta é: até onde é verdade que o empreendimento em rede é exponencial? Aham. Entende? Mas quem fala que é exponencial? Não. Não é que se fala que é exponencial, mas quando se pensa, aquilo que tem como expectativa, se qualquer um pode entrar a qualquer momento, ele pode ser exponencial. Sim. Então, se a gente abre um empreendimento e podem fazer, qualquer um que queira pode fazer parte, dá para você imaginar, dentro do mundo de possibilidades, tem quantos milhões conectados na internet? Todos eles poderiam. Sim, poderiam. Ah, não vão todos, tá bom, só 500 mil. É um coletivo, é um grupo de trabalho de 500 mil pessoas. Uhum. Entende o que eu digo? Sim, mas você está... existe ainda, foi a mesma coisa que eu te falei na outra resposta, né? Existem ainda os pequenos núcleos, igual existe o pequeno produtor. Então, os empreendimentos em rede, apesar de eles serem exponenciais, não significa que vai entrar o universo inteiro. Ele só não é excludente e fechado. Ele é aberto. Entendeu? É diferente de falar, é aquela coisa, chega quem tem que chegar, não existe um controle. Ele é aberto, exponencial, mas depende de quem quer chegar, depende de quem precisa chegar. Agora, quando a gente for o uno, realmente, aí é totalmente exponencial. Então, mas poderia pensar numa coisa talvez bem simples, com esses plugins, né? Então, vamos fazer assim um primeiro esboço, e a gente ajusta o que é bobagem, mas tem que pensar bobagem, tem que incluir a bobagem. Tem que incluir, porque o campo de possibilidades vem dessa criatividade. Então, se a gente tem um blog onde as pessoas encontram um mapa né? de quem está produzindo. Sim. Mapa, encontram playlists de produção, encontram aulas de produção. Sim. Lista de produtores, né? Tanto da Punk como do produto pronto. Informação sobre workshop, curso, acesso aos espaços, aos produtos e ao conhecimento. Sim. Um blog de acesso que permita isso. A gente poderia ser remunerado como? Por quem... Como é que é o 99 táxi? Cada vez que o cara compra, R$1 fica para eles. Cada vez que a Patrícia pega a corrida, na hora de pagar, R$1 fica para eles. Né? Mas eles centralizam o recebimento. Então, de repente, isso não é... já tem um ponto de centralizar. A gente podia pensar numa remuneração espontânea. O cara quer ficar no mapa, ele paga quanto quer. Já também é meio centralizado, na verdade, né? É mais ou menos centralizado. O caixa distribuído, ele parte também de quem produz, né? Eu tenho necessidade, às vezes, de desenhar para explicar, né? Então, por exemplo, a Forma tem várias iniciativas. Cada iniciativa tem o seu caixa distribuído. Quem se conecta àquela intenção, àquela iniciativa, está dentro dessa distribuição, mas que também vai para a Forma, que também vai para outra iniciativa, que também vai para outra iniciativa. Não necessariamente
porque existe um caixa para aquilo, aquilo é centralizado. Não, eu entendi, mas o que eu estou falando é que, por exemplo, o produtor do vegetal, né, o cara que vai cultivar, então o Wilson, ele não precisa necessariamente, estou dando um exemplo, viu, Wilson, não estou excluindo, mas todo mundo que planta punks, ele não precisa ser deste coletivo, ele não precisa estar conectado, porque, vê bem, se a intenção do Punks Brasilis é fomentar o consumo de punks, eu posso fomentar apenas potencializando o acesso. Acesso a como fazer, acesso onde comprar punk, acesso onde comprar o produto de punk, acesso a cursos de punk. Eu dou acesso aos produtos, à matéria-prima e informação. Esses produtos, essa informação, esse tudo, não necessariamente são pessoas que precisam ser do empreendimento, porque o empreendimento é fomentar. Então, mas o empreendimento não é só fomentar. Aí Não, estou dando uma possibilidade. Sim, aí sim. O empreendimento... Estou dando uma possibilidade. Esse, especialmente, empreendimento em rede, tem alguns olhares. Então, um é fomentar. E aí, quem se conecta a ele? Você, a Denise que quer fazer videoaula, tem pessoas que fomentam. Aí tem outros que querem o quê? Querem produzir. Também estão dentro do empreendimento em rede. Aí tem os seus pequenos caixas distribuídos. Por isso que o cara que vai produzir, ele pode estar dentro do empreendimento em rede. E isso, não, eu não é excludente, entendeu? Não é Mas eu digo, não é obrigatório. Então, não é obrigatório. Todo produtor de geleia Sim. que tem que estar necessariamente dentro do empreendimento. Isso, exatamente. Mas a gente pode estar divulgando o conhecimento dele também. Aí ele pode espontaneamente contribuir com caixa. Por quê? Porque o serviço que está sendo proposto por esse empreendimento serve a ele. Né? Exatamente. Sim, é isso que eu penso também, eu acho que é assim. Né? Acho que pode ser por aí. E eu acho que a gente pode pensar, porque assim, acho perfeito pensar em desenvolvimento de software, acho uma possibilidade. Mas, em geral, também, o software, ele está numa vibe, porque isso é próprio, né, da origem do software, é centralizar e controlar, né? E será que a gente precisa, nesse momento, para começar? Não sei. Eu acho que precisa do quê? De um software. Não, mas de uma plataforma. Eu não penso uma plataforma, eu acho que o site dá conta. Porque, por exemplo, o próprio Google tem um mapeador, que é legal, que dá para pôr dentro do site, que é uma coisa super orgânica, não precisa criar um plugin que seja dificultoso. O que precisa realmente é as pessoas se conectarem às tarefas e a gente fazer isso acontecer. É isso que eu vejo. Entendeu? Patrícia, já que você deu a deixa aí, quando eu entrei lá no, como é que chama o aplicativo lá? Kabong, como é que é? Kanban. Kanban, então. Eu só não entendi, eu achei que existe uma distribuição de tarefas ou cada um se conecta. Uma demanda, mas tem uma demanda, né? Não tem uma demanda, assim. Por exemplo, eu posso ter, olha, eu senti a necessidade que no empreendimento precisa X. Eu vou lá e coloco a necessidade. Entendi. Não necessariamente sou eu que vou fazer. Tá. Eu senti que precisava de tal coisa. Igual a Valéria. A Valéria sentiu necessidade agora da gente discutir a comunicação. Como é que a gente coloca... Isso poderia ter sido uma tarefa lá. Vamos criar uma interação só para a gente falar disso? Porque eu vi que, por exemplo, a Fernanda abraça quase tudo lá, né? Ela, por exemplo, naquele fazendo, só vejo Fernanda, falei, coitada. Não, mas foi ela que abraçou.
Dá vontade de entrar assim, ajudar Fernanda. Mas você pode criar. Pode, né? Pode, é isso mesmo. Se você achou que ela não está percebendo que ela está sobrecarregada, você vai lá e coloca, quero apoiar a Fernanda. Não, é que às vezes ela dá conta, né? Eu, por exemplo, mal dou conta de botar uma camisa logo cedo aqui. Né? Fico 5 horas. Se você olhar o meu, então você vai pirar, porque eu tô em quantos Kanbans, você não tem ideia. Ave Maria. Porque as iniciativas da Forma não são só punks, entendeu? Tem o Unleash, tem o Destino Colaborativo, tem a Punks, tem a Fernanda Zequinas, tem uma galera aí. E eu vou estar lá mas aí eu vou dentro do... O que é legal, Wilson? É você se conectar com o que vibra seu coração. Sim. Sabe? Não ficar pegando função que depois vai ficar um peso para você, né? Lógico, claro. Beleza. Tem pessoas que têm mais facilidade de pegar um monte de coisa, mas tem gente que não, né? Que aí pega um monte e depois não dá conta. Acho que é isso. Legal, Valéria. Todas seus... Eu já mudei lá na descrição, eu tirei o negócio selo para a gente rever essa questão. Tá? Até no site tem que conversar com a Bárbara e a gente vê isso aí, como é que fica. E isso, Patrícia, é um vício, viu? Que não é essa palavra o tempo todo. E se eu acho que uma das coisas boas que cada um pode fazer pelo outro é alertar, porque sem querer a gente faz. Eu penso muito para falar, para escolher uma palavra, e ainda caio no erro. Não é um erro, né? Isso é comportamento. A gente vai precisar... É um padrão, exatamente, um padrão. Mas então, que serviu ao que era antes, e por isso que eu falo, não é um erro. É só a gente observar para a gente mudar e realmente estar inteiro. Né, e se puderem me alertar, eu considero como ajuda. A gente está na transição, né? Contribuição grande, porque eu cometo essa escolha, é um ato falho, e escolho palavras contaminadas, impregnadas e apropriadas pelo sistema. Então, sempre que vocês perceberem, agradeço se puderem me alertar. Tá bom, querida. Amanhã, então, tem Casa de Trocas. Que hora você vai, Fê? O Wilson vai te ajudar amanhã. Isso. A gente... Eu vou pegar uma muda às 17, depois eu vou encontrar o Wilson, e aí a gente vai para casa. Acho que a gente chega lá umas 6 horas, 6h30 no máximo. E a interação está marcada para as 19. Eu preciso chegar, se eu sair daqui 6 ou 5h30, eu chego lá às 8. Então, nossa! Porque eu tô do lado, mas é parado. Vai de carro? Parado. Não, vou de ônibus. Mas eu peguei um ônibus ali, você não tá na Barra Funda? E metrô não rola? Não. Você não tá na Barra Funda? Tô. Eu peguei um ônibus ali na Uninove. Eu não demorei nem 10 minutos para chegar na Casa de Trocas. 6 horas da tarde. 6 horas da tarde. Então tá. Então, 6 horas, se chegar às 6, tá bom, Fê? Tá ótimo. Então tá bom. Você lembra o ônibus que você deixa pegou, tudo organizadinho. Tem o metrô na Rosa ali. Não, gente. Pegar na Barra Funda. Não mora na Barra Funda. O nome do metrô? Não, é o ônibus Ana Rosa. No metrô Barra Funda. Eu entendi que você está falando para ela ir no metrô Ana Rosa. Mas acho que é Ana Rosa ou Butantã? Tem o Ana Rosa e tem o Butantã. A André tá certa. Eu acho que eu já fui pelos dois. Os dois passam na Cardoso de Almeida, que é onde vai ter que descer lá. Isso mesmo. Aí desce na Cardoso de Almeida e pega ali a rua... Vanderlei, né? Nome. É Vanderlei? Não é Vanderlei, é a rua da Offner. Tá. Da Offner, é a Caiubi. Você desce a Caiubi, aí você vira a primeira direita e desce a primeira esquerda. Tem uma pracinha, aí você vira a direita na praça e já desce a primeira esquerda. É Brigadeiro Melo, 163. Ou pegar algum que sobe pela Pacaembu,
e vai pela... Como é que é o nome daquela... O final da Pacaembu começa outra avenida, vocês lembram o nome? Qual o nome ali? Não sei qual é o nome daquela avenida, mas... Da Walmart. Abreu Ribeiro de Moraes. Isso mesmo. É perto de um Pão de Açúcar, onde tem um Pão de Açúcar ali perto. Aí você consegue subir também, por baixo e acessar ali. Tem as duas formas, no final da Pacaembu. Então são essas duas opções, assim. Tudo bem, galera? Eu tô saindo, gente. Preciso comer mesmo. Só uma coisa. Ô, Valéria. Ela já saiu? Não, tá aí, Valéria. Valéria? Oi. Não estava conseguindo tirar o fone. No caminho, não sei, se tem alguma hora, será que você consegue dar o serralha ou o dente de leão para nossa receita? Não, isso não. O que eu podia ver era o Hora Pronobis aqui no vizinho, que eu te falei que ele não estava, que eu acho que ele viajou no feriado, né? Agora Eu vou ver se eu vejo alguma... mas agora eu tô vendo no que caminho. ele não vai levar, então nem adianta também ir lá. Isso, porque ele só tem Hora Pronobis. Eu vou levar caruru também, que eu tenho lá, caruru, tá. posso levar um maço de broto de caruru. Inclusive a Fernanda vai ajudar a colher lá. Isso, Oba. vamos embora. Então é suficiente, vai dar certo. Então é isso. Você? Lá tem. Os utensílios que lá bom. na casa tem. Ótimo. Já confirmei. E computador, para transmitir a interação? Fê? Eu vou levar o celular mesmo. Porque o sinal lá de internet é bom. Eles têm Wi-Fi? Tem. Quer que eu leve monte, Fê? Se você puder levar, né? Aí a gente garantia, até testa como fica essa filmagem com a webcam externa. Exato. Perfeito. De repente, pode até ficar bom e a gente usar para videoaula. Que eu não chamaria de videoaula também. Legal. Então tá, então eu levo o note com a webcam. Então, essas coisas de semântica aí, eu acho que primeiro que eu acho que todo empreendimento em rede, Valéria, ele é livre mesmo. Ele não precisa de um consenso, entendeu? Quando você percebe que uma coisa não tá legal, lança lá e muda. Mari. Sabe essa autonomia de ir lá e fazer? Vai lá e faz, não tem problema nenhum. Eu também não gosto de ensinar videoaula. Eu particularmente, entendeu? Mas eu também... Vídeo tá bom, né? Porque qualquer vídeo você aprende. Se você assistiu o Nemo, você está aprendendo alguma coisa. Isso, Mas o que é importante você perceber nisso é que se você tem esse chamado, vai lá, porque esse não é o meu chamado, entendeu? O meu chamado é um outro. E isso é a rede, né? Cada um com a sua singularidade. E não espera um consenso. Aí se o cara for lá argumentar com você, se vale a pena a argumentação, se não vale. Acho que esse é o movimento de todo empreendimento em rede, de toda a nossa vida, né? Isso que eu acho que é a responsabilidade, sabe? Mesmo, para valer, é isso. Vou lá e faço. Não me importo com o julgamento, porque o julgamento é do outro, não é meu. Eu fui lá e fiz o que eu realmente estava achando que estava fazendo e que não vai prejudicar ninguém. Estou pensando no todo, então sinta-se livre assim para você, porque acho que você flui nisso, nessa coisa das palavras. Por isso que é muito importante que todo mundo seja administrador do grupo, inclusive para mexer na descrição quando achar que tem que mexer, né, Fê? Para colocar um arquivo, tem que colocar o povo todo de... Com certeza, para coisa fluir, né? Pra coisa fluir, mesmo. Se fica só num grupinho de administrador, a coisa não flui. Né? Ou, tem que perguntar para fulano se isso é legal ou não. Não precisa perguntar, manda ver. O meio vai se organizando, vai se auto-organizando.
A natureza funciona, se auto-organiza. Né? Ela não pede nada, né? Quando chove, quando nasce. As punks são um exemplo, né? Não é isso? As punks, elas não Exatamente. livremente aí. Sem dúvida. Então tá Então bom, tá. gente. Acho que é isso. Beijinho. Obrigadão, beijinho. gente. É que quando eu Beijo. sair vai cair. Beleza.